Olá a todos, é o Jorge Salgado aqui. Hoje eu trago-vos aqui uma ferramenta que eu uso diariamente e que de todas as que eu usei, esta realmente foi a que para mim eu consegui tirar mais proveito, portanto para mim é melhor. Basicamente, quando nós usamos o Twitter ou qualquer outra rede social, mas neste caso, por exemplo, o Twitter, é muito importante, uma vez que só temos 140 caracteres para podermos escrever no ecrã, não é? Portanto, vocês aqui veem que são só 140 caracteres. O que é que acontece? É muito importante nós podermos encurtar o URL, portanto, tornar mais curto o endereço de uma determinada página, portanto, de um site que nós queremos colocar aqui no texto, ok? Então eu vou já dar um exemplo para vocês entenderem melhor, mas basicamente, por exemplo, se nós temos um site, neste caso, por exemplo, eu quero colocar este site que está aqui, quero colocar um link no Twitter. Se vocês repararem, só o comprimento deste URL, não é, deste endereço, quase que me enche os 140 caracteres. Não digo os 140, mas uma grande parte. Por exemplo, eu vou colocar aqui aquele endereço. Só este endereço ocupa-me 62 caracteres. Ok? Então, o que é que nós temos aqui que arranjar? Uma solução. Não é? E como muitos já sabem, mas para os iniciantes eu vou salientar que existem ferramentas para encurtar este URL, torná-lo mais curto, para que assim possamos ter mais espaço para escrever no Twitter, por exemplo. Então, daí que vem uma ferramenta que para mim, como eu falei, é melhor, que se chama TRIM. O endereço é tr.im, ok? Portanto, vocês entram em tr.im, ok? Que é o endereço desta página, e vocês criam uma conta que é gratuito aqui em baixo, ok? Criam aqui onde diz Create a Trim Account, ok? E então vocês aqui vão escolher qual é que é o username que vocês vão querer para esta conta e qual é a password, a senha que vocês também querem. E depois um endereço de e-mail que vocês tenham no caso de para recuperarem a senha caso se esqueçam. Então eu já criei uma conta e eu vou entrar aqui na minha conta. Para entrar na conta é só clicarem depois em account. Então eu já estou aqui na minha conta, aqui já aparecem estatísticas de uma série de endereços que eu já tornei mais curtos. Vocês já vão ver o que é que são estas estatísticas, ok? Vamos entrar aqui nos URLs. Como vocês veem, já tenho aqui um monte deles, já tem bastantes URLs. E aqui são as estatísticas de cliques que tiveram esses URLs, ok? Vou aqui para a página seguinte, por exemplo. Ok? Então, por exemplo, imaginem que vocês têm este endereço, que eu vou copiá-lo, vocês querem tornar mais curto, ok? Vou colocá-lo aqui. Simplesmente seria colocar aqui o endereço e clicar aqui neste botão que diz Trim. E ele automaticamente vai gerar um URL curto que vai ser do formato trim, portanto tr.im barra e um pequeno texto, ok? Neste caso tem a opção, que eu vou aqui já explicar também, que é a opção de vocês não só encurtarem o URL, portanto que seria apenas colocar aqui o endereço nesta caixa e apertar aqui este botãozinho que diz trim, ok? Mas não só tem essa opção, como também tem a opção de já encurtar o URL e enviar já para o Twitter um tweet, digamos, com já o endereço curto. Então, quando vocês querem encurtar somente o URL, é só colocar aqui o endereço que vocês querem tornar mais curto e clicar neste botãozinho.
Se vocês querem não só encurtar o URL, como também já enviar um tweet para o Twitter, vocês apertam aqui esta caixinha que está aqui, não é? Que vocês estão vendo aqui, esta caixinha, vocês apertam aqui para não só encurtar o URL, como também já enviar para o Twitter uma mensagem. Querem ver? Por exemplo, eu tenho isto aqui selecionado, então, para enviar também para o Twitter, e vou então aqui clicar neste botão, Trim. O que é que vai acontecer? Ele criou-me este endereço, que está aqui, estão a ver, ter.im/jw7o, automaticamente ele já me aparece aqui também, e aqui já nas estatísticas, olhem só, tal, o endereço que eu tinha e o endereço já curto, e visitas para já 0. Então, e aqui atrás, por exemplo, vou colocar um textozinho relacionado com aquela notícia. Por exemplo, isto aqui era uma visita guiada aos bastidores da prisão mais imediata e restrita do mundo, Guantanamo em Cuba, por exemplo. Eu vou colocar aqui este textozinho, por exemplo, uma visita guiada aos bastidores da prisão mais imediata e restrita no Guantanamo, no Cuba, 2 pontos, e então aqui o endereço já curtinho, ok? E agora vou enviar. Claro que eu já criei aqui a minha conta do Twitter. Vocês simplesmente vai aparecer aqui para colocar o seu username do Twitter e a senha, ok? Eu já criei isso. Isto aqui aparece logo para vocês, se ainda não tiverem criado. Então simplesmente eu faço send. Faço send aqui, clico aqui neste botãozinho, ok? Aqui assim. E então ele já enviou. Olha, o seu update já foi submetido ao Twitter. Então, se eu for aqui à minha conta do Twitter, o que é que me aparece? Aparece-me já automaticamente, ó, há menos de 20 segundos atrás. Vamos aguardar um pouquinho. Mas já está aqui, estão a ver? Uma visita guiada aos detentores da prisão mais mediática e restrita do mundo, Guantanamo em Cuba. Ok? E se vocês clicarem neste endereço que eu encurtei, né, que eu tornei mais curto, automaticamente ele me vai para aquela página que eu tinha. Estão a ver? Portanto, simples. Não só ele tornou mais curto o endereço, como inclusive já me enviou para o Twitter porque eu tinha selecionado aquela opção. Mas muito interessante é aqui as visitas. Por exemplo, se eu atualizar isto, vocês veem que já 2 pessoas já viram. E realmente as estatísticas são fantásticas, que eu clico aqui em estatísticas, aqui neste gráficozinho aqui, e automaticamente ele entra-me dentro deste URL que eu encurtei, e a partir daqui eu ver as visitas que eu tenho, de onde é que vêm as pessoas, as horas em que foi acedido. Claro que eu acabei de criar este agora, ainda tem poucas informações, não é? Mas ele vai criar ao longo do tempo aqui bastantes informações muito importantes para vocês saberem de onde é que vieram as pessoas que acederam ao vosso endereço, não é? Eu posso, por exemplo, até aqui mostrar um que já tenha mais visitas, por exemplo. Por exemplo, este aqui que tem 220. Por exemplo, vocês veem facilmente que as estatísticas aqui são espetaculares. Vocês veem, por exemplo, que ele diz aqui de onde é que veio: dos Estados Unidos, Portugal, Brasil, Suíça, enfim. Veem, por exemplo, quando é que eles acederam, as horas, os dias, de que sites eles vieram para acessar aquele URL, que tipo de navegador de browser eles usam. Realmente tem umas estatísticas espetaculares, e por isso eu altamente recomendo esta ferramenta para vocês usarem no dia a dia com as redes sociais, ok? É realmente fantástico. Tem também a opção de vocês criarem aqui um URL próprio. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu crio aqui um URL chamado prisão, por exemplo, estava a falar sobre uma prisão, não é? Então o que é que acontece? Em vez de criar
aqui um endereço fictício, tipo com umas letras aleatórias, como aqui criou IFAG, ficaria tr.im barra IFAG, vocês podem criar um próprio nome. Por exemplo, ficaria tr.im barra prisão, aquele URL que vocês vão encurtar, o que torna, enfim, algumas situações pode ser interessante, em vez de ter assim um nome aleatório, um nome que chama mais a atenção. Ok? Então isto tem muitas outras opções, vocês podem também ver toda a visão global da conta, que também é fantástico, que vocês podem ver ao longo do tempo o que é que teve mais acesso, o que é que teve mais acesso, de onde é que vieram as pessoas, enfim, realmente é excelente e eu altamente recomendo o Trim, o tr.im, para quem realmente quer tirar o máximo proveito das redes sociais.